Fala fiel. Antes de mais nada se inscreve e deixa o like para ajudar o canal. Tamo junto. O Corinthians estreando Lucha no Brasileiro e o Fortaleza muito constante, regular com o Vojvoda. Ô Rei, o detalhe, os dois times praticamente sem desfalques. O Fortaleza vai ter a volta do Thiago Galhardo, o Renato Augusto, infelizmente, muita gente fala, Renato Augusto quando não joga é meio time do Corinthians. E a expectativa, pelo que a gente conseguiu apurar, é que já para a semana que vem ele possa voltar a ser relacionado. Até no último final de semana, a Corinthians chegou a divulgar algumas imagens do Renato Augusto já batendo na bola, na caixa de areia, fazendo uma movimentação interessante. Então a expectativa é que já para a semana que vem, finalzinho dessa, ele possa fazer aquela transição, academia, campo de jogo, para que ele possa voltar a ser titular do Corinthians. Muita atenção, que a gente conseguiu apurar aqui nesse estádio maravilhoso, mais de 35 mil ingressos vendidos para um Corinthians que vai ter algumas mexidas no time. O que a gente conseguiu também dar uma pesquisada, conversando com muita gente. Há uma possibilidade do Yuri Alberto não começar a partida entre os titulares. Isso porque ele tem a sua titularidade ameaçada, é um jogador que vive aquele jejum, não vem jogando tão bem, muita gente entende que a bola está batendo, está espirrando porque o momento não é o ideal. Então o Vanderlei Luxemburgo, justamente, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como ele conseguiu controlar a situação fora de campo, ele deve fazer algumas mexidas interessantes, como por exemplo colocando o menino Pedro entre os titulares. Eu falei sobre como o Luxemburgo conseguiu consertar a situação. No último final de semana rolou um protesto na frente do CT Joaquim Grava e o Lucha chamou a responsabilidade e aparentemente deu uma acalmada nos ânimos do torcedor corintiano. Lucas Herrero conta pra gente essa história. O professor até que tentou. Eu peço aos torcedores do Corinthians que entendam o momento, que eles se voltando contra nós nesse momento, não vai só separar. Se eu pudesse pedir alguma coisa e entendesse, deixa o protesto mais pra frente, vem junto com a gente. Só que o pedido não surtiu efeito e integrantes das principais organizadas do Corinthians vieram protestar no CT na manhã deste sábado. Luxemburgo, com menos de uma semana de trabalho, não foi alvo, e sim do William Monteiro Alves, a diretoria e o elenco. Mas o velho Lucha veio conversar com integrantes das organizadas para tentar apaziguar as coisas. O policiamento foi reforçado neste sábado, com viaturas dentro e fora do CT, cordão de isolamento no portão de entrada e muito torcedor. Faixas, caixões, bandeiras e um recado bem claro: a paciência acabou. Dos jogadores, Luan foi o único cobrado nominalmente. A situação é complicada. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos, sem contar na mudança excessiva de técnicos. No Brasileirão, uma rodada para cada treinador. Lázaro na primeira, Cuca na segunda, Danilo na terceira e agora Luxemburgo na quarta. O compromisso difícil é contra o Fortaleza, equipe de melhor ataque na temporada com 75 gols. Mas isso agora é uma questão para ser resolvida por Lucha da porta para dentro. Aí então, vimos um pouquinho desse panorama, o Luxemburgo tentando uma aproximação com as organizadas, vai abrir os treinamentos para a imprensa, que é algo que depois da pandemia todo mundo esqueceu, né, de trazer um pouquinho mais a imprensa. Não precisa ser toda hora, em todos os momentos, mas o que o Lucha está querendo? Ele quer paz, ele quer tranquilidade para poder seguir um trabalho. E hoje é um jogo crucial, se a gente for pensar, Ulisses, o Fortaleza é um time perigoso, gosta de jogar bem fora de casa, como fez com o Coritiba, fazendo 3 gols na casa do Coxa, e agora é um desafio para o Corinthians. É um grande desafio, jogo dificílimo. É um time muito bem organizado, um time que tem... É organizado, que eu digo, não é só no campo de jogo, não. Ele vem da sua administração e isso reflete diretamente no campo de jogo, que é o que tem que acontecer com o futebol. O futebol tem que ser administrativo, bem, tudo legal, bonitinho, e as coisas andam, fluem no campo de jogo normalmente. O Luxemburgo tem um trabalho muito grande, eu acredito no trabalho do Vanderlei, para conseguir tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians não pode ser dependente, embora, ou seja, do Renato Augusto, não pode, tem que achar uma outra alternativa. O Corinthians tem que investir, tem que trazer jogador, tem que melhorar esse elenco. E o Vanderlei vai ter muito trabalho. Essa postura do Vanderlei, juntamente com o torcedor, é uma coisa normal, que o Vanderlei sempre fez. O Vanderlei nunca se escondeu atrás de ninguém. Ele sempre foi lá e deu a cara para bater, que é a característica dele. Mas isso tudo não adianta se os resultados não vierem no campo de jogo. E para vir o resultado do campo de jogo, essa virada tem que começar hoje, contra um time muito bom, que é o time do Fortaleza.
Rapidinho, Loirão, sobre essa imagem que a gente está mostrando do Vanderlei no meio das organizadas, ou da organizada do Corinthians, diz muito sobre a personalidade do Vanderlei. Ainda mais nesse momento. Ele não quis expor ali os principais jogadores do Corinthians. Poderia estar ali naquele meio ali o Cássio, poderia estar o Fagner, poderia estar o Gil. O Vanderlei provavelmente deve ter falado, rapaziada, deixa que eu vou lá. Então ele se coloca na frente, ele chama a responsabilidade e aí passa pelo que o Ulisses falou, resultado dentro do campo. Se hoje o torcedor corintiano vê um time mais aguerrido dentro de campo, mais organizado, já vai ser um pontapé inicial para o bom relacionamento do torcedor com o time. Só me incomoda a informação de que o Yuri vai para a reserva, porque não há reposição. Eu acho perfeito. Ele não está bem, isso é fato. Mas tirar ele para botar um Romero ou um Paulinho improvisado, eu acho que ele estaria cometendo um erro, mas claro que o campo é que vai dizer isso. Eu acho que ele vai jogar com o Adson, o Roger Guedes centralizado e deve jogar na esquerda com o Pedrinho. Já foi utilizado. Já foi. Quando ele deu aquela, eu acho que esse é o ataque Quando do ele deu a Corinthians, declaração ele na deu a entender isso coletiva aí. ao lado do Roger Guedes, eu comentei aqui, falei, não duvido nada de que o Roger não seja um 9 aí mais pra frente. Acho um erro.